Então, iniciou a gravação aqui, pessoal. Eu vou abrir oficialmente esse webinário, que tem o título Fuja dos Neuromitos na Educação e Aprenda com Evidências. Eu sou a Juliana, sou pedagoga na equipe de orientação educacional da DEAP, da Unicamp, e esse webinário é uma das ações promovidas pela área de orientação educacional da DEAP, que tem como missão apoiar a vida acadêmica dos estudantes de graduação e de pós-graduação da Unicamp, contribuindo para a sua permanência, integração e formação. Então, o nosso trabalho ele envolve tanto ações no âmbito individual, por meio de atendimentos pedagógicos individuais, e também ações coletivas, como oferecimento dessas palestras, oficinas e disciplinas eletivas junto com a Faculdade de Educação. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todo mundo, especialmente também a nossa convidada, a professora doutora Roberta Ecuni, que vai compartilhar um pouco com a gente aí do que vem pesquisando, trabalhando há um tempo, né? Vou apresentar a professora doutora Roberta. A professora Roberta, ela é professora na Universidade Estadual de Londrina, orientadora do programa de pós-graduação em psicologia, da UEL, mestre e doutora em psicobiologia pela Unifesp, com mais de 17 anos de pesquisa sobre memória e aprendizagem. Esse evento, essa palestra, a gente vai iniciar agora e tem previsão de término até 2h45 da tarde. Está sendo gravado, depois a gente vai postar aqui o link do canal oficial da DEAP no YouTube. E só queria, antes de passar a palavra para a doutora Roberta, reforçar que esse é um espaço também interativo, então a participação de de vocês é essencial. Quem quiser perguntar, escrever no chat, fiquem à vontade. Depois a professora Roberta também pode dizer como prefere fazer essa parte, né? Se faz a primeira apresentação e depois a gente abre para o diálogo, para perguntas, mas podem ficar à vontade para ir escrevendo no chat também questões que possam ir surgindo conforme acontece a apresentação. Tá? Então, queria agradecer novamente a presença de todo mundo, agradecer muito pela disponibilidade e aceite da professora Roberta, e passo a palavra para você, Roberta. Estou aqui no apoio para o que precisar. Obrigada, Juliana, obrigada pelo convite, obrigada a todos pela presença. Bom, eu prefiro que vocês vão interagindo comigo, porque é tão chato a gente ficar falando aqui desse lado, né, sem saber se vocês estão acompanhando. Então, pode me interromper, liga o microfone, se tiver vergonha de ligar o microfone, levanta a mãozinha para me chamar a atenção, para eu olhar para o chat, tudo bem? Podemos fazer assim? Então, eu vou começar e eu vou ver a apresentação agora, então provavelmente eu não vou conseguir ficar olhando aqui nessa tela, tá bom, gente? Mas aí é só, se fizer um barulhinho assim, de levantar a mãozinha ou ligar o áudio, eu já volto para essa tela e aí a gente continua a tirar dúvidas, enfim, a gente tira as dúvidas e dá seguimento, tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu vou começar falando sobre os neuromitos na educação, para a gente saber o que são neuromitos, né? Alguns principais neuromitos na educação, e a importância de saber o que é errado para a gente saber o que é certo também, né? Não adianta a gente só falar, vamos aprender com base em evidências científicas, mas não saber o que está errado, porque eu preciso saber o que eu estou fazendo de errado também, para ter espaço para melhoras. Certo? Então, primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o que são neuromitos. Quando você ouve essa palavra neuromitos, o que vem na cabeça de vocês? Quem já ouviu falar de neuromitos? Levanta a mãozinha, escreve aí no comentário. Esse termo é novo ou já é conhecido de vocês? A Bruna já conhece. Que mais? Mais alguém conhece ou não conhece? Nunca ouviu, o Eduardo nunca ouviu. Ok. Então, eu vou estar falando sobre neuromitos, tá? Então, neuromitos são informações equivocadas sobre o cérebro. Esse termo surgiu recentemente, né? Faz um pouco mais de 20 e poucos anos. E ele é um termo que denota que muitas pessoas, na hora de interpretar informações que vêm da neurociência, ou seja, da ciência que estuda o cérebro,
por algum erro de interpretação ou por não ter conhecimento prévio, acaba exagerando, generalizando as informações que acabam divulgando mitos relacionados com a neurociência, tá? O Diego falou que ele já ouviu falar, né, que as pessoas aprendem de uma forma específica, visual, escrita, enfim. Tem a ver também, Diego, a Rita não conhece, enfim. Então, o Diego vai bem no que o Diego está falando, esses neuromitos, tá? Só para dar uma contextualizada nessa questão dos neuromitos, eu venho estudando neuromitos desde 2012, mais ou menos. Em 2012, existia um programa chamado LA School for Education. A escola latino-americana para educação, ciências cognitivas e neurais, tá? E eles selecionavam alunos do mundo inteiro para participar dessa escola, que tinha como objetivo conectar a ciência com a educação. E eu fui uma das brasileiras selecionadas em 2012. E neste evento, que foi na Argentina, eu conheci o John Brewer, que escreveu o artigo seminal que a psicologia cognitiva seria uma ponte mais óbvia e mais concreta para conectar com a educação do que a neurociência. Né? E ficou conhecida como uma ponte muito distante. E quando ele começou a falar sobre neuromitos na educação, eu fiquei perplexa, porque muita coisa que eu tinha aprendido na faculdade era mentira. Eu falei, caramba, eu aprendi coisas erradas na faculdade. Então, eu fiquei assim, nossa, não acredito. E eu fiquei com uma vontade enorme de divulgar mais essa informação para outras pessoas lá em 2012. Então, quando eu voltei dessa escola, desse curso de verão, eu me conectei com o meu orientador na época de mestrado, que é o professor Orlando, que em memória, né? E a Larissa Zegel. E nós formamos o time Caçadores de Neuromitos, com publicação de livros, tanto para adultos quanto para crianças, com o Manual de Neuroarte, que é o de 2019. Então, se você digita Manual de Neuroarte, você consegue baixar gratuitamente pela internet esse manual. E, enfim, justamente com esse intuito de divulgar a neurociência de forma mais acessível, para acabar, como a Denise falou, com as neurobobagens por aí, certo? Então, esse era o nosso objetivo inicial. Só que antes da gente, a gente anda sobre ombros de gigantes, né? Antes da gente, em 1999, o Sérgio de la Sala, que é um psicólogo cognitivo, ele já escreveu esse livro, Mitos da Mente, que é explorando algumas informações que as pessoas acreditavam sobre a mente e o cérebro, que é um livro bem interessante. E em 2014 a gente tem o Christian Jarrett, que publicou esse livro Grandes Mitos sobre o Cérebro, que é bem legal, muito interessante, que ele faz parte da coleção Grandes Mitos. E tem um livro que eu li antes de ir para essa palestra, que chama 50 mitos populares na psicologia, que eu acho que vale muito a pena ler, só que infelizmente ele está esgotado. Quando você acha por um preço absurdo. E ele falava de mitos na psicologia, que também, quando eu li, eu fiquei assim, nossa, eu aprendi muita coisa errada na faculdade. Enfim, em 2015, o Paul Kirchner e outros colaboradores lançaram esse livro Mitos Urbanos sobre Aprendizagem e Educação, que eu acho que vai mais ao encontro do que a gente vai falar aqui, e mais mitos, em 2019, sobre a aprendizagem e educação, que tem muitos mitos na psicologia, na pedagogia e na educação que está por aí, está sendo disseminado por aí, que tem relação com neuro, com psicologia, enfim. Tá? Então, só para contextualizar também,
essa crença em informações erradas não é assim, é o pessoal no Brasil, o pessoal na América Latina que acredita. A gente vê que é um fenômeno global. Tem pesquisas, investigações em vários países mostrando que as pessoas, principalmente educadores, acreditam muito nessas informações equivocadas sobre o cérebro. E assim, a gente se pergunta como que surge essas informações erradas. Muitas vezes essa informação surge por meio de má interpretações de neuroimagens. Por exemplo, quando eu olho essa imagem aqui, vocês estão conseguindo enxergar? Essa imagem aqui Sim, mostra umas partes coloridas, certo? Então, a pessoa que não entende de neuroimagem vai achar que nessa tarefa específica, quando tirou essa foto, essa imagem, só essas regiões cerebrais estavam ativas. Só que não é isso que acontece. O nosso cérebro é inteiro ativado, só que essas regiões estão mais ativas naquele momento. Então, uma pessoa pode interpretar essa informação equivocadamente e falar que a gente só usa uma parte do cérebro, uma porcentagem do cérebro. Que alguém falou aqui também. Será que o Rodrigo falou? Será que a gente usa só uma porcentagem do cérebro, né? E, inclusive, esse mito é tão grande que no cinema tem filmes sobre isso, né? Lucy, quem já assistiu aquele Lucy? O Morgan Freeman interpreta um neurocientista e ele fala assim, no próprio trailer você vê do filme que ele fala assim, nós usamos apenas 10% do nosso cérebro. Imagina o que a gente poderia fazer se a gente desbloqueasse a nossa capacidade cerebral, né? Então, é um mito muito otimista e as pessoas acreditam, nossa, imagina, Lucy, enfim. E tem outro filme que chama Sem Limites, que tem um seriado também, Sem Limites, que é uma droga que a pessoa consome para desbloquear as capacidades cerebrais, enfim, né? Então, isso surge e é perpetuado. E, gente, vocês não precisam achar assim, nossa, como que as pessoas acreditam nisso? Dentro da universidade, tem pessoas que acreditam nesse mito dos 10%. Eu lembro quando eu dava aula para sistemas de informação, que é um curso ligado à computação, e eu falava sobre os neuromitos também, né, na disciplina de psicologia e aprendizagem. E os alunos ficavam assim, nossa, eu não acredito, a gente não usa só 10%. Eu não achava que era só 10%, eu achava que era uma pequena porcentagem e tal. Mas é sempre assim, é uma porcentagem. E daí eu explicava o motivo pelo qual a gente não usava. Por exemplo, evolutivamente não faz sentido. O nosso cérebro consome cerca de 20% de toda a energia corporal que a gente produz. Além disso, ele ocupa cerca de 2% do nosso peso corporal. Imagina, 2% do peso corporal consumindo 20% de energia não faz sentido, tá? Mas e além de outros motivos, assim, neuroimagens não mostram nenhuma área inativa, nenhuma área para ser ativada, para ser descoberta, enfim, tá? E eu lembro que quando teve uma época que eu contei isso para os meus alunos, eu falei sobre esse neuromito, e um professor veio falar comigo, um professor do curso veio falar assim, os seus alunos falaram que a gente não usa 10% do nosso cérebro, e eu contestei isso em sala de aula. Ele não é da psicologia, tá? Nem da pedagogia. E aí ele falou assim, mas é que você não conhece os livros best-sellers que tem na área, que mostram que a gente usa só 10%, que a gente pode desbloquear muitas capacidades se a gente quiser. Muito assim, aquele discurso de meritocracia e você pode ser o que você quiser, etc e tal, sabe? Então, aí ele falou que eu não conhecia a literatura dos best-sellers, enfim, né? Só para falar que até no meio acadêmico as pessoas acreditam muito nessas informações, tá? Isso, Rodrigo, bem autoajuda, né? Esses livros vendem muito e as pessoas acham que tudo que está escrito nesses livros é verdade, né? Infelizmente. Então, tem também outra questão, que os neuromitos muitas vezes ignoram que o cérebro ele é todo interconectado. As redes de informação elas são conectadas. Então, a gente tem
por exemplo, o corpo caloso, que é um feixe de fibras nervosas que vão ligar o hemisfério direito com o esquerdo. E muita gente fala assim: não, pessoas que são criativas usam mais o lado direito do cérebro, pessoas que são racionais usam mais o lado esquerdo do cérebro. Isso é uma falácia. Né? Ai, não, porque as pessoas mais lógicas usam mais um hemisfério, porque a linguagem está 90 e poucos por cento das pessoas do lado esquerdo. Mas isso não quer dizer que as pessoas não utilizem os dois hemisférios para compreender a linguagem. Por exemplo, entonação bem ativada no hemisfério direito. As áreas precisam se conversar para que a gente entenda tudo o que está sendo dito, tanto a entonação quanto a questão do que está sendo dito, quais são as palavras, o que significam essas palavras, enfim. Então, é uma enxurrada de conexões cerebrais que vão sendo ativadas. Então, é toda uma interconectividade cerebral presente. Outro ponto, que a ciência está em constantes mudanças. Antigamente, as pessoas acreditavam que não tinha neurogênese. A gente nascia e morria com a quantidade de neurônios fixas. Assim, você nascia com uma quantidade de neurônios e o seu cérebro não produzia novos neurônios. Hoje a gente sabe que existem algumas áreas cerebrais que ainda têm neurogênese, que produz sim novos neurônios. Não são todas as regiões. Então, uma teoria científica, ela é aceita num determinado momento, mas como a ciência está em constante mudança, a gente precisa se atualizar sempre. Aquilo que as pessoas acreditavam numa época, com base nas evidências que tinham naquela época, podem não ser mais aceitas. Então, a gente precisa acompanhar essas mudanças e manter as informações, para que a gente não fique ultrapassado, certo? Então, quando a gente busca essas informações sobre neurociência, cérebro, enfim, essa análise da neurociência na esfera pública mostra que, quando eu digito, por exemplo, cérebro na capa de revista, você pode digitar agora no Google e clicar em imagem, você vai ver inúmeras capas de revista. Eu acho que eu nem preciso falar para vocês pesquisarem, porque muito provavelmente vocês já devem ter visto capas de revistas ou manchetes nas redes sociais que tinham uma imagem de um cérebro que chama atenção, aí você já clica para saber. Porque a questão da neurociência, ela chama a atenção da população em geral, tá? Então, para chamar a atenção, muitas vezes a mídia é sensacionalista para passar a informação e ela acaba não passando a informação de forma precisa, mas de forma que te chame a atenção, né? Então, essa análise aqui da O'Connor mostra que em um determinado período aqui, a gente quase dobra o número de publicações sobre neurociência na mídia popular. Só que o que você vê é que a mídia tem uma tendência de publicar assuntos que estão em voga. Então, eu coloquei o Morango do Amor ali, gente, porque recentemente todo mundo só falava de Morango do Amor. E a neurociência não, na esfera pública não é diferente. A tendência é publicar aquilo que mais salta de informação, que é o hype do momento. Né? E os estudos que mostram assim, ainda precisa de mais evidências para fazer recomendações sobre um determinado assunto, não vira manchete de notícia. E o jornalista científico, ele tem que vender a manchete, tem que fazer com que as pessoas cliquem, leiam as notícias, enfim. Então, muitas vezes, eles falam, coma pão de queijo, para liberar dopamina, coma chocolate, enfim. Mas, na realidade, não tem nada a ver uma informação com a outra. É mais para ser um chamariz que chama atenção para você ler a matéria, mas poucas pessoas leem a matéria. Então, muita gente fica só naquilo que ela leu na manchete, não lê a matéria como um todo e acaba acreditando em informações equivocadas, tá? Além disso, quando você lê as matérias, você percebe que na mídia popular, não nos artigos científicos, na mídia popular que se divulga pesquisas da neurociência, eles não costumam falar muito bem do método científico que gerou
aquele resultado. Se eu não entendo muito do método científico, por exemplo, aqui mostra que a gente quase não tem o que é o branco, né? Quase não fala, não descreve como foi feita a pesquisa. Então, isso acaba atrapalhando o julgamento das pessoas, porque o método científico é muito importante para que eu consiga criticar o artigo, que eu consiga criticar os resultados de um trabalho. Por exemplo, pelo método científico, eu sei se a pesquisa foi bem feita, o quanto eu posso confiar nos resultados, né? Se eu falo assim, vamos pensar no campo da educação. Eu falo, gente, existe um método infalível para você aprender e é comprovado pelo método científico, pela ciência. Aí, quando você vai ver, a pessoa teve viés de seleção da amostra, ela selecionou assim, os melhores alunos da sala fizeram a intervenção X que ela queria que todo mundo gostasse, que todo mundo acreditasse que fosse melhor para a aprendizagem. E os alunos que tinham mais dificuldades fizeram outra intervenção. Aí, quando você olha os resultados, um grupo aprendeu mais do que o outro. Mas será que era por conta desse método específico de aprendizagem ou foi um viés de seleção? Então, tudo isso a gente descobre no método. E se a divulgação científica não passa a informação do método, você não tem como julgar se essa pesquisa é boa ou não. Por isso que a gente sempre fala, vai na fonte original, tá? Além disso, existe uma tendência das pessoas a avaliarem explicações como mais satisfatórias quando envolvem neurociência. É o efeito sedutor das explicações neurocientíficas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram por aí assim, porque a neurociência mostra tal coisa. E não tem nada a ver com neurociência, mas a pessoa usa o julgamento, essa autoridade que a neurociência tem, para falar que algo é mais científico, é mais real, mais verdadeiro. Ou então ele começa a usar termos da neurociência, por exemplo, libera dopamina, libera serotonina no seu cérebro, uma enxurrada de neurotransmissores, de ativação química e blá, 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 e a pessoa fica, nossa, que incrível, então tem relação, então é legal, e as pessoas tendem a fazer isso, acreditar mais em explicações que envolvem neurociência, mesmo quando o assunto não tem nada a ver com neurociência, tá? Então, o Fuller, nesse editorial, ele mostra que a neurofilia, ou seja, essa fascinação que a gente tem pelo cérebro, está presente, inclusive, nas mídias. Por exemplo, um seriado que ele analisou foi o Dr. House. Para quem gosta de seriados médicos, o Dr. House é incrível. Ele é da área de nefrologia, e só que quando você analisa, eles analisaram todos os episódios e viram a porcentagem de episódios que tinham neurociência, neurologia, síndromes neurológicas, 30% de todos os episódios de House envolvia neuro. Por quê? Porque é um tema que chama a atenção das pessoas, tá? Então, nesse estudo aqui sobre neurofilia, que a gente replicou um estudo, que é o da Lindell, que foi feito na Austrália, que eles elaboraram uma propaganda de um produto educacional hipotético. Para algumas pessoas, mostrava-se a propaganda chamava Treinamento Começando Direito. Treinamento do Cérebro Direito. E para outras pessoas, chamava Treinamento Começando Direito. Para algumas pessoas tinha a imagem do cérebro, para outras pessoas não tinha a imagem do cérebro, tá? Então, o nome do treinamento do cérebro direito com imagem do cérebro, sem imagem do cérebro, e treinamento começando direito com imagem do cérebro e sem imagem do cérebro. No artigo original da Lindell e Kidd, eles encontraram tanto o efeito da palavra cérebro, quanto o efeito da neuroimagem, que as pessoas tendiam a ranquear esse produto educacional. Então, eles tinham o nome do produto, tinha a descrição e mais um texto descrevendo o que é o produto educacional, que benefícios esse produto traria para a pessoa que utilizasse. Então,
a gente não replicou o efeito da neuroimagem, mas a gente replicou o efeito da palavra cérebro. Quando o nome do produto envolvia a palavra cérebro, as pessoas avaliavam esse produto como mais interessante, mais efetivo e de maior mérito científico do que os outros programas idênticos, só que não tinha a palavra cérebro. Ou seja, a gente costuma brincar que a gente pega uma informação. Sabe aquele raio gourmetizador que tinha de meme? Então, o que a gente faz é joga um raio neurotizador e ele vira o quê? Uma neuroinformação, gente. A neuroinformação é muito mais legal, muito mais sedutora, muito mais científica, né? Por que não acreditar numa notícia, numa informação que fala a neurociência comprova, porque libera mais dopamina, porque libera mais serotonina, etc. E tal. Então, é isso que as pessoas tendem a acreditar. Então, por que as pessoas continuam acreditando nessas informações falsas? Muito dessas informações continuam sendo compartilhadas por vieses. Por exemplo, viés de disponibilidade. Se eu acredito que a gente usa só uma porcentagem do cérebro, ou que a gente aprende de estilos de aprendizagem diferentes, e se eu aprender de acordo com o meu estilo de aprendizagem favorito, eu vou aprender melhor, e eu busco essas informações na internet, o que vai acontecer? A bolha vai fazer com que eu veja mais informações parecidas com essa e que só vai confirmar aquilo que eu já acreditava. Então eu não vou ver informações que contestem isso. E se eu vejo informações que contestam, eu tendo a ignorar essas informações. Outro ponto é que muitas vezes você olha uma informação e fala, nossa, que esquisita. Essa informação é muito estranha. Só que você olha ela de novo, e de novo, as pessoas continuam compartilhando. Você fala, nossa, eu já ouvi isso em algum lugar. Ah, então deve ser verdade, tá? Então a gente tem esse efeito ilusório da verdade. Quanto mais repetido a informação, mais familiaridade eu tenho com a informação, mais eu tendo a acreditar que aquela informação é verdadeira, tá? E quem gosta de TikTok aí? Quem costuma passar um tempo no TikTok? Sem julgar, gente, sem julgar. Não usam? Só uns minutos. Não usa. Enfim, é o que a gente vê, pessoal, é que hoje em dia os alunos mais novos, assim, ensino médio, tendem a, inclusive, fazer pesquisas no TikTok. Pasmem, pesquisas, tá? Então, esse artigo recente do Aragon avaliou as informações com a hashtag autismo no TikTok. Eles selecionaram vídeos informativos mais vistos. Então, eles selecionaram 133 vídeos mais vistos, excluíram aqueles que falavam de experiência pessoal, assim, para mim é assim, eu sou autista e funciona assim. Enfim, e eles ranquearam, separaram as informações como criadores de conteúdo, tipo de criador de conteúdo, se eram autistas divulgando sobre autismo, se era público em geral, não autistas divulgando sobre autismo, ou se eram profissionais da saúde divulgando sobre autismo. Então, dentro do espectro autista, praticamente 30% só das informações eram corretas. Das pessoas que não eram autistas, gente, 12% das informações eram corretas. E dos profissionais da saúde, mais ou menos 70% das informações eram corretas. Ou seja, se a gente somando tudo e dividindo, dá apenas 27% das informações corretas. Qual que é o problema disso? Quando eu vejo muito uma informação de forma repetida, eu tendo a achar aquela informação familiar e tendo a acreditar nessas informações, tá? Aí também fizeram isso com o TDAH.
dos 100 vídeos mais vistos, 52% eram equivocados. 27% eram de experiência pessoal, então, comigo é assim, comigo é assado, e só 21% tinham informações úteis, tá, gente? Então, é assustador você pensar que tem muita informação equivocada sendo disseminada nas redes sociais, muita bobagem por aí, tá? Quando a gente pergunta para os profissionais que trabalham com a educação, onde eles aprenderam mitos sobre neuromitos educacionais, por exemplo, dominância hemisférica, que a pessoa é mais criativa usa mais o lado direito, que a pessoa mais racional usa mais o lado esquerdo, ou sobre estilos de aprendizagem, ou sobre ginástica cerebral. A maioria dessas pessoas aprendem em cursos de formação de professores, tá, gente? Então, é muito comum ver essas informações equivocadas em cursos de formação de professores, o que é terrível isso. Porque daí as pessoas continuam compartilhando. Nós também replicamos no meu laboratório esse estudo. E o que a gente encontrou, como esse estudo original era de 2011, se eu não me engano, esse daqui, a gente fez em 2020, se eu não me engano, 2020 alguma coisa. O que a gente viu é que as pessoas dizem que aprendem nas redes sociais com amigos e colegas. E outras fontes, por exemplo, YouTube, vídeos em aula. Ok? Bom, será que acreditar nessas informações erradas tem prejuízo? O que vocês acham? Eu coloquei a resposta aqui, então eu já vou falar. Tem sim custos financeiros. Muitas vezes as pessoas fazem cursos para aprender bobagem, gente, porque ela acredita que é verdade, então ela paga um curso para aprender aplicar um questionário para descobrir se seu aluno é mais visual, auditivo, sinestésico, ou para ver qual lado do cérebro que ele mais usa e utilizar técnicas para aprender a estimular o lado oposto do cérebro, tá? Além de investir dinheiro, eles investem tempo aprendendo bobagem, ou seja, o tempo é um só, gente. Se eu ocupo meu tempo aprendendo bobagem, não sobra muito tempo para aprender outra coisa, e daí eu deixo de usar estratégias baseadas em evidências, tanto para mim quanto em sala de aula, se eu sou professor. Enfim, tá? Mas o que protege a gente dessas informações erradas? Uma boa formação ajuda a gente ter uma melhor capacidade de distinguir o que é mito e o que é fato. Mas, e também uma melhor formação, conhecimento mais especializado nessa área, reduz a crença em neuromitos, mas não tem consenso. Porque não é que é maior formação em qualquer coisa. Porque tem muitos professores com mestrado e doutorado, não especificamente em neuro, e não acreditam mais menos em neuromitos do que seus colegas têm. Então tem que ter um conhecimento mais específico nessa área. E o que a gente vê também é que muitas vezes a formação não, não fornece base sólida sobre neurociência na faculdade, na graduação, nos cursos de pedagogia, por exemplo, e o que pode dificultar a identificação correta nesses neuromitos, tá? Então, as pessoas continuam acreditando em neuromitos porque muitas vezes essas informações desmistificando os neuromitos são publicados em revistas especializadas que muitas pessoas não têm acesso. É em inglês. Hoje em dia, com o ChatGPT, qualquer um traduz, né? Mas antigamente não. Mesmo com o ChatGPT, eu vejo, assim, eu tenho alunos mais velhos e eles têm dificuldade de pegar um artigo e colocar ele para traduzir, enfim, e mesmo ele traduzindo, muitas vezes eles não entendem como que foi feito o método, não entendem muito bem os artigos. Então, a gente precisa divulgar neurociência de qualidade, ter mais divulgação científica de qualidade para atingir um grande público, para as pessoas saberem mais o que é fato, tá? Além disso, quando a gente fala assim, a educação deve ser baseada em evidências. O que significa que uma educação deve ser baseada em evidências? O que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam esse termo?
Educação baseada em evidências. Hein, gente? Publicações, artigos, teses e livros. Que mais? E essas publicações, esses artigos, essas teses, esses livros, eles são isso, né? São feitos com base no embasamento metodológico. Então, tem um determinado método que eu tenho que seguir para mostrar, né, estudos válidos, né, estudos sólidos, para mostrar que aquilo lá é uma evidência, né? Então, se a gente for pensar, quando você vai no médico, na medicina isso é muito claro. Quando você vai no médico e você tem um determinado diagnóstico, o que é esperado? Que o médico te dê o melhor tratamento. Qual que é a melhor evidência para tratar aquilo? É um medicamento? É uma terapia? É o quê? Então, ele te indica isso. Vocês já perceberam que na educação não funciona assim? Quando a gente fala no campo educacional, minha experiência é assim. Eu aprendi assim, então eu replico assado. Eu acho que isso funciona. Na minha experiência isso funciona. O que a gente vê é que tudo funciona na educação, tudo funciona em algum lugar, nada funciona em todo lugar, tá? Então, a gente precisa ter uma noção do que funciona mais, do que tem maiores chances de funcionar. Então, isso é uma educação baseada em evidências. Quais são os pré-requisitos para um estudo ser considerado um estudo válido, com base metodológica, com base sólida, que eu possa utilizar os resultados na minha prática? Né, uma andorinha só não faz verão. Então, tem que ter vários estudos que apontam que essa é a direção. Mas, além disso, eu ter essa direção do que eu tenho que fazer, do que eu tenho mais chances de acertar, ou melhor dizendo, menos chances de errar, né, é também apontar o que não dá certo, o que não tem comprovação experimental. E nesse sentido, eu trouxe 2 grandes neuromitos para conversar um pouco com vocês, tá? A pirâmide de aprendizagem, eu acho que todo mundo já ouviu falar nela, que a pirâmide de aprendizagem você aprende 10% lendo, 20% ouvindo e tal. Na verdade, o que você vê é que não tem como fala? Um padrão. Tem pessoas que falam de 5% lendo, 10%, não se sabe de onde surgiu essas porcentagens e não tem um consenso dessas porcentagens. Quando eu falo sobre a pirâmide de aprendizagem, ele ignora a forma como a memória funciona. Porque tem a questão, não é ler, ouvir, não é só isso. Qual tipo de processamento que você faz durante a codificação dessa informação também importa. O quanto você vai processar essas informações, para você reter essas informações. Então, tem vários erros sobre esse assunto que fazem com que a pirâmide seja um mito. E para você, que eles falam, a base da pirâmide é ensinar. Você só vai ensinar se você souber. Como você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Enfim, então tem muitos equívocos nessa pirâmide de aprendizagem, tá? Então não faz sentido, porque nenhuma informação ela é acessível diretamente no armazenamento. Então eu li a informação e já guardei. Não, a nossa memória não funciona assim, tá? Então ele ignora esse processo de codificação. O que é codificação? Quando eu estou no momento de aquisição da informação, quando eu estou entrando em contato com a informação, eu posso processar essa informação, elaborar mais, pensar o que isso significa, como ele se conecta com coisas que eu já sei, né? Então, tem todos esses pontos que fazem com que essa pirâmide não faça sentido, se a gente pensa nos processos de memória. Outro ponto é que as pessoas tendem a acreditar que se eu tenho um estilo de aprendizagem favorito, e se eu aprender de acordo com o meu estilo de aprendizagem favorito, eu vou aprender melhor. Só que o problema disso
é que, na verdade, você não tem um estilo de aprendizagem favorito. Você baseia-se muito no que você vai aprender. Por exemplo, eu sou visual, tá? Você é visual. Então, se você for aprender a dançar balé, você vai só ver ou você vai fazer os movimentos? Se você for aprender a jogar basquete, a fazer uma cesta, o professor só vai explicar visualmente como que faz ou você tem que fazer os movimentos? Então, depende muito do que você vai aprender. Você não tem um estilo único. Você escolhe o estilo de acordo com o conteúdo que você vai aprender, né? Outra questão é que não tem evidências de que se eu posso ter preferência, mas aprender de acordo com a preferência não quer dizer que eu aprenda melhor. Por exemplo, se a gente levar em conta a nossa estrutura cerebral, que é igual em qualquer lugar do mundo, a gente tem, da mesma forma que a gente tem dois olhos dispostos embaixo da testa, o nariz no meio do rosto, a boca assim, o nosso cérebro ele também tem uma arquitetura que é parecida para todas as pessoas no mundo inteiro. Então, não faz sentido você falar assim, cada pessoa funciona de uma maneira de aprender melhor assim ou assado. Existem preferências, mas não existem evidências que comprovem que você aprender de acordo com a sua preferência, você vai aprender melhor. Além disso, o que a gente sabe é que estratégias pedagógicas boas, que funcionam para várias pessoas, vai funcionar independente do estilo. Não é, é uma estratégia boa que usa dual coding, por exemplo, que é codificação dupla, que muita gente confunde com estilo de aprendizagem, costuma funcionar para várias pessoas. O que é dual coding? É codificação dupla. Por exemplo, eu apresento uma imagem e ao mesmo um gráfico, por exemplo, e explico o gráfico. Eu não só explico o gráfico falando, eu desenho, eu mostro uma imagem. Eu vou explicar um fenômeno. Se eu tenho um esquema gráfico mostrando a minha explicação, é mais fácil do aluno entender do que só eu falar ou do que só mostrar o gráfico, tá? Então, e também a gente tem que tomar cuidado para não confundir a questão de codificação dupla com estilos de aprendizagem, porque não tem nada a ver. Uma coisa é codificação dupla, outra coisa é eu acreditar que eu prefiro, que a minha preferência é uma evidência para que a instrução seja feita de acordo com o meu estilo favorito, tá? O Hoher e o Pachler, esses pesquisadores aqui, apontam que uma estrutura de pesquisa ideal deveriam pegar alunos que se dizem, vamos dizer, visuais, e dar estímulos visuais para ele aprender. E o mesmo conteúdo é aprendido por estímulos auditivos. O que seria o ideal? Se esse aluno visual aprendesse com um estímulo congruente visual, ele deveria aprender mais do que se ele aprendesse com um estímulo auditivo. Só que isso não acontece. E poucos estudos são feitos com um método adequado. Então, a gente não tem... a maioria dos estudos tem efeito negativo, né, sobre isso. Então, não é isso que vai importar para mostrar, para pautar como a gente aprende. Então, agora a gente parte para... Então, como que eu aprendo? Como que eu posso estudar de forma mais eficaz? Tá? Então, agora eu vou falar brevemente e eu separei um tempo para perguntas, porque eu acho que essa parte é mais interessante quando a gente faz uma troca, um bate-bola sobre o assunto, tá? Então, primeiro ponto, como que vocês estudam? Digitem aí ou falem para mim. Estudo por repetição. Como assim por repetição? Eu vou lendo, vou estudando, releio, leio, até meio que decorar aquilo. Uhum. E Diego fala escrevendo necessariamente. Lendo e grifando, escrevendo novamente, lendo PDF, fazendo quadro sinótico. O que é um quadro sinótico? Eu acho que deve ser tipo um mapa mental. Tá. Falou aqui.
Entendi. Ok. Fazendo questões. Ótimo. Por leitura, grifando e escrevendo com as minhas palavras o que entendi. Leitura, escrita, áudio. Flashcards. Realizando exercícios, ótimo. Ok. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender é como a gente aprende, tá? Então, a Denise está falando uma coisa legal: repetição espaçada, mapas mentais com síntese, e volta e meia eu revejo, faço questões e preparo aula sobre o tema. Excelente. Então, o que a gente precisa entender é que a forma como a gente aprende. Aprendizado depende de memória. Eu preciso entender como a memória funciona. Primeiro ponto, tá? Quando eu aprendo como a memória funciona, isso vai otimizar a minha aprendizagem. Então, a memória ela tem 3 estágios principais: codificação, armazenamento e recuperação. A codificação o primeiro ponto, eu entro em contato com o material. Por exemplo, assistindo uma videoaula, assistindo uma aula, lendo um livro. Então, é o contato inicial, o momento de aquisição da informação. O que eu faço nesse momento da aquisição importa. Por exemplo, se eu estou lendo e começo a refletir sobre o assunto, nossa, isso daqui me lembra tal coisa, isso conecta com isso, aquilo, enfim, isso vai aumentar a minha chance de conectar aquilo que eu já tenho com aquele conhecimento novo, ampliando essa rede de informações. Depois, essa memória ela vai ter que ser estabilizada, e se eu preciso alcançar, vamos supor assim, construir mais vias, porque ela está sendo utilizada. Pensa num tráfego, uma rua muito movimentada, que tem uma via única, assim, eu preciso duplicar a via, certo? Se você fosse um engenheiro e fosse duplicar essa via, qual o melhor momento do dia que você faria isso? Pela manhã? Por quê, Diego? Pensa que você vai duplicar uma via. Aham, exatamente, Danilo. E à noite tem menos veículos trafegando, então seria mais fácil eu construir uma outra via. Por isso que a gente fala que o sono é muito importante para a consolidação da memória. Durante o sono, a gente tem 2 tipos de consolidação: a consolidação sináptica e a consolidação sistêmica. Na consolidação sináptica, isso de madrugada, tal, porque não tem sem esse horário. Imagina você construir uma estrada no horário de que os carros estão indo para o trabalho, né? Ou na volta para casa. Gente do céu, ia ser uma loucura. Então, o nosso cérebro é muito esperto de fazer isso, principalmente à noite, essa consolidação sináptica, esse caminho, essas espículas dendríticas, elas vão crescendo e vão chegando no caminho que elas precisam, que é a consolidação sináptica. E a consolidação sistêmica é quando aquela memória que eu aprendi durante o dia, ela vai ser vai ter um replay, ela vai ser como se reprisada, e ela tem que migrar para áreas corticais. E isso demora muito. A gente não sabe exatamente como isso funciona, quanto tempo demora, porque tem pessoas que sofrem um acidente de carro, por exemplo, perdem 3 anos de memória episódica, né? Não lembro de 3 anos da vida. Então, será que essas memórias ainda não estavam migradas para fora, para essa área cortical? E também não se sabe quanto tempo que dura uma memória. A gente fala que é a vida inteira, muitas vezes. Por exemplo, você conversa com quem tem vó, bisavó, assim,
80, 90 anos, eu converso com a minha avó tem 94. Converso com ela, ela fala assim: ai, quando eu era menina, eu tinha uns 8 anos, aconteceu isso, isso, aquilo. Gente, a memória que ela tá me contando tem mais de 80 anos. É incrível isso, a gente não sabe quanto tempo dura. Então, eu entro em contato com uma informação, eu tenho que armazenar essa informação, guardar essa informação, consolidar essa informação. E depois eu tenho que ser capaz de tirar essa informação da cabeça, certo? Então, quando eu estou revisando um conteúdo, muitas vezes os alunos escolhem ler, reler, grifar, né? Que mais? Reescrever o conteúdo, achando que essa é a melhor estratégia. Pode até ser a curto prazo. Como assim a curto prazo? Muita gente, eu não sei, responda com sinceridade. Vocês estudam e muitas vezes vocês fazem a prova, tiram nota, passam de ano, mas passam uma semana, 2, vocês não lembram mais daquilo que vocês estudaram. Vocês não lembram mais daquele conteúdo. Verdade ou mentira? Isso é verdade, professora, mas também o inverso acontece, né? Às vezes você estuda, chega lá na prova, o professor fala de um jeito assim que ele não falou durante as aulas, você tira a média ali, fica meio frustrado um pouco. Certo. Então, é questão de transferência também, Jack, de conteúdo. O que a gente precisa fazer, então, quando a gente está assistindo aula, quais são as estratégias para otimizar o momento de codificação? Para otimizar a codificação, eu tenho que aproveitar esse momento que o professor está falando e pensar. Quando eu penso em transferência, assim, que você estava falando, parece que o professor não falou aquilo. Muitas vezes ele acha que o aluno consegue transferir o conteúdo, transferir assim, eu dei um conteúdo assim e eu quero que os alunos pensem além disso. Mas para eu conseguir transferir, eu preciso ter uma noção do conteúdo, como que eu utilizaria ele, né? E eu preciso ter modelos. Então, o professor ele precisa fornecer isso para o aluno também, para que esse conteúdo seja mais transferível. Uma ideia é você imaginar como você poderia utilizar aquele conteúdo no seu dia a dia. Por exemplo, eu estou aprendendo sobre, sei lá, neuroendócrino. E para que eu vou querer saber dessa parte de ciclo menstrual? Então, eu posso falar na psicologia, se eu atender uma pessoa que está que tem uma mulher, eu posso entender conforme o ciclo dela, entender melhor esses processos, porque que ela está mais irritada em determinado período, enfim. Então, tem várias formas que eu posso pensar em como utilizar o conteúdo, tá? Então, se enquanto o professor está dando um conteúdo novo, eu consigo pensar em como eu utilizaria esse conteúdo na minha vida, isso já ajuda na transferência, tá? Mas um nível um pouquinho antes é pensar em processamento profundo. O que aquele conteúdo significa? O quanto eu consigo conectar aquela informação com informação que eu já tenho na minha cabeça. Por exemplo, o professor está falando sobre esquizofrenia na psicologia. Eu posso lembrar que um dia eu assisti um filme chamado Mente Brilhante, que tinha um personagem que tinha esquizofrenia, e eu falo, nossa, e ele tinha alucinações, ele não sabia o que era real e o que não era. Então, ele criou uma estratégia. Depois que ele foi diagnosticado, ele entendeu, ele foi psicoeducado, que ele tinha esquizofrenia, ele entendeu que aquela imagem não era real, porque as pessoas não envelheciam, enfim. Então, ele criou estratégias. Olha que interessante, então eu posso pensar nisso. Enfim, então você percebe que qualquer coisa que a gente aprenda, até coisas que a gente assiste por lazer, vira repertório. Se eu consigo conectar aquilo que eu estou vendo com aquilo que eu já tenho, isso vai fortalecer a minha retenção, fortalece a retenção da informação, tá? Deixa eu ver aqui, sempre faltava contexto e aplicações, tinha tanto conhecimento que só existe. Isso, Bruno. Então, eu tenho que tentar
pensar no contexto. Muitas vezes o professor não vai te dar o contexto. Isso é ruim, né? Porque a gente também sabe que, infelizmente, muitos professores não trabalham baseados em evidências em sala de aula, com estratégias que otimizem a aprendizagem do aluno também. Então, a gente pode pensar em estratégias que eu posso usar durante a aula para melhorar a minha aprendizagem, tá? Então, pensar nessa questão de contexto. E, então, eu posso rever o conteúdo depois. Então, eu codifiquei essa informação, eu processei de forma mais profunda. E na hora de revisar esse conteúdo, eu posso pensar em revisar o conteúdo fazendo exercícios, tentando lembrar do exercício, tentando lembrar do conteúdo. Esse processo de recuperação vai fortalecer a conexão envolvida naquela aprendizagem. E isso é muito importante porque, vamos pensar, se eu estudo da mesma maneira que eu vou ser cobrado, a probabilidade de eu ir melhor na prova é maior, não é? Na prova, vão pedir para você ler e reler o conteúdo? Não. Vai pedir para você o quê? Tentar lembrar, tem perguntas e respostas, assinale a alternativa correta, se for múltipla escolha, disserte sobre tal coisa. Então, na hora de estudar, tenta estudar focando em recuperação da informação, em tirar a informação da cabeça, que é o que a gente chama de prática de lembrar. Essa estratégia, de forma espaçada, ou seja, eu tento lembrar esse conteúdo hoje, tento lembrar esse conteúdo de novo daqui a uns dias, tento lembrar o mesmo conteúdo na véspera da prova. Isso vai fortalecer a memória, vai fortalecer tanto o caminho para encontrar essa informação, quanto o conteúdo em si. Isso é muito importante para que a gente otimize o nosso aprendizado, tá? Na área de exatas. Sim, sim. Enfim, eu queria agora abrir para dúvidas, para perguntas, e era basicamente isso que eu queria falar para vocês de uma forma bem breve, tá? Sobre a importância de estudar com base em evidências, mas principalmente saber o que é errado e não cometer os erros. E quem quiser pode me seguir nas redes sociais, que é no meu Insta, DRA Roberta Icune, tá bom? Eu tenho um site também, que é robertaicune.com.br, então fiquem à vontade. E era isso, gente. Obrigada. E agora vamos discutir. Obrigada, professora Roberta. Vamos, então, agora abrir, né, mais ainda, para perguntas, comentários. O Felipe já colocou aqui uma pergunta: se existe alguma indicação de tempo de estudo e de tempo de pausa para descanso para potencializar o aprendizado? Então, Felipe, não existe na literatura algo assim, X minutos. O que a gente fala, o que a gente vê é porque a atenção depende muito do seu nível atencional. Então, sabe a técnica do Pomodoro? Que é você separar 25 minutos, pausar 5, 25 minutos, pausar 5, 25, pausar 10. O que a gente fala é para adaptar essa técnica do Pomodoro, para diminuir também a questão da carga cognitiva de ter que escolher quando pausar. Porque quando eu falo assim, eu vou estudar até cansar, mas a pausa é importante para a consolidação da memória. Então, o que eu posso fazer para mim, quanto tempo eu consigo manter a minha atenção? Então, eu posso colocar 10 minutos, vamos supor assim. Para mim, eu me distraio muito fácil, para mim tem que ser 10 minutos. Então, 10 minutos, desliga todas as distrações e foca por 10 minutos. Coloca no cronômetro no celular, por exemplo. Eu não gosto do celular porque ele... Como que eu posso dizer? É tentador, porque a hora que você vai desligar, você acaba pegando ele fazendo outras coisas. Então, relógio com cronômetro, outras coisas, eu prefiro, tá? Então, você pega 10 minutos. Quando terminou esses 10 minutos, você, antes de pausar, você faz uma reflexão. Eu estava divagando?
eu estava pensando em outra coisa, ou eu estava focado na tarefa de leitura, na tarefa dos meus estudos. Então, nossa, eu estava focado, estava super focado, eu aguentava mais uns 5. Então, da próxima vez, você coloca 5 minutos a mais. Então, eu coloco 15. Daí você também faz essa reflexão. 15 minutos para mim foi pouco. Eu ainda estava focado, não estava divagando. Aí você coloca 20, 25 e vai testando para você o quanto de tempo você consegue focar sem ficar divagando sua mente. Se você percebe que com 25 divagamente, então faz menos. Eu consigo 40, ok, tá? Mas não passa muito de 40 e 45, porque a gente vê que a pessoa fica mais cansada. Aí pausa uns 10 minutos, quanto mais tempo você fica, um pouquinho maior vai ter que ser a pausa, né? Aí você pausa, e essa pausa também tem que ser cronometrada. Por quê? Porque é muito fácil você se desviar do assunto da aprendizagem e entrar no Insta, ficar rolando feed infinito no TikTok, enfim, tá? E o que a gente fala é que a pausa tem que ser com estratégias também. O que a literatura mostra é que durante as pausas você tem que fazer uma tarefa não relacionada com os estudos. Então, não vai ler coisa no Insta, não vai fazer atividades que podem confundir vocês, que podem dar uma interferência naquilo que você acabou de estudar. Pô, você já gastou um tempo estudando, então não vai fazer tarefas que vão ser vão interferir naquela consolidação. De preferência, descansar ou fazer coisas automáticas. Por exemplo, vai lavar uma louça, levanta para beber água, vai para o banheiro, dá uma volta na quadra, enfim, né? Vai regar as plantas, mas não vai consumir conteúdo. Depois você, eu vou assistir um filme. Depois, pelo menos 5 a 8 minutos sem fazer nada, tá? Deixa eu ver aqui. Tem perguntas aqui? Tem, Roberta, olha, o Felipe colocou assim, entendi, obrigado. E você indica alguma forma específica para fazer revisões para fins de concurso? Vou ler já do Diego, que ele coloca assim, quais livros, artigos ou outros materiais você indicaria para professores se inteirarem de teorias e técnicas que possam favorecer o aprendizado dos alunos? Refiro-me a isso bem no contexto específico de eu, como professor, estudar e aprender sobre codificação, armazenamento e recuperação? Sim, vou começar respondendo do Diego, então. Eu indico um livro que chama How Teaching Happens, que é do Paul Kirchner e do Carl Hendrick. Esse livro é um livro que eles elencam artigos seminais da literatura sobre ensino e vão explicar como que eu devo ensinar de acordo com base nas evidências científicas. Então, ele indica o artigo e fala por que a gente tem que ler o artigo enquanto educador. Outro livro, que é da mesma linha do Paul Kirchner, que é dele também, é Como a Aprendizagem Acontece, How Learning Happens. Também na mesma abordagem, que ele indica artigos sobre aprendizagem e como a aprendizagem acontece e por que a gente tem que ler esses artigos. Esses 2 artigos são exatamente esse. Excelente, tá? Outro livro que eu indico assim de olhos fechados é Fixe o Conhecimento, do Mark McDaniel e do Rod Rodiger. O Rod foi meu orientador na época do doutorado sanduíche, quando eu fiz nos Estados Unidos. Ele é uma das referências mundiais sobre memória e aprendizagem. E é um livro, eu não li a versão em português, eu li a versão em inglês dele, mas é excelente, que vai falar sobre como que eu estudo com base em evidências, como que funciona a memória, enfim. Então, esses 3 livros são, assim, essenciais para um professor que quer pautar o seu ensino baseado em evidências científicas. Agora, em relação à pergunta deixa eu ver aqui, do Felipe, indicaria uma forma específica de fazer revisões para fim de concurso? A prática de lembrar espaçada. Definitivamente, é a melhor estratégia para você fixar o conhecimento a longo prazo. Então, rever o mesmo conteúdo ao longo do tempo, tá? Quanto tempo eu tenho que espaçar?
Isso vai depender de quanto tempo você tem que lembrar. Vamos supor que seu concurso seja daqui 100 dias. Então, na teoria, eles falam para espaçar de 10 a 20% do tempo que você tem que lembrar. Então, entre 10 a 20 dias você vai rever o conteúdo. Ah, mas acumula muito conteúdo. Eu tenho que lembrar também da teoria das dificuldades desejáveis. O que é a teoria das dificuldades desejáveis? É uma teoria que mostra que eu preciso ter um esforço para lembrar. Se eu tenho esse esforço, eu fortaleço as conexões. Então, se está muito fácil para lembrar, eu espaço mais. Então, se vem a minha memória muito fácil aquela informação, eu não vou revisar hoje, eu escolho outra coisa. Ah, esse conteúdo eu ainda lembro, então eu vou revisar outro conteúdo. E assim eu vou adaptando os conteúdos de acordo com aquilo que tá mais difícil de lembrar, tá? Oi, pode falar. Oi, Roberto, eu levantei a mão aqui, não sei se alguém mais, não sei se tinha algum inscrito no chat que a gente não viu, mas você falou em um determinado momento, né, que a aprendizagem depende, tá, intrinsecamente relacionada à memória, né? E eu acredito que a memória também esteja relacionada à atenção, né? A gente não consegue memorizar algo, processar algo que a gente não está atento. E a gente aqui, como serviço de apoio, né, ao estudante, a gente atende tanto em atendimentos individuais como oficinas. A queixa é muito comum dos estudantes não estarem com muita dificuldade de focar, de se concentrar por um tempo, de manter a atenção, seja na aula ou nos estudos, né? Eu não sei se tem algum estudo voltado a isso, assim, se, por exemplo, a velocidade das informações hoje em dia, né, os vídeos curtos, se isso interfere no nosso treino mesmo de atenção. Mas se você puder falar um pouco, assim, em relação à atenção, sabe? Se tem alguma estratégia que ajude, algo que ajude nesse sentido do foco, seja durante a aula, seja, enfim, durante o estudo. Primeiro ponto, o foco é treinável, tá? Então, essa estratégia que eu falei para vocês do Pomodoro, também tem a estratégia de treinamento de foco, né? Que é super semelhante. Você escolhe um tempo e vai focar numa determinada tarefa e vai aumentando. Você viu que, por exemplo, o meu problema é olhar o celular. Então, a cada 5 minutos eu tenho que pegar meu celular. Ok, então vamos fazer uma dessensibilização sobre isso e vamos treinar seu foco. 5 minutos que você aguenta? Sem ficar muito nervoso? Então é 5 minutos. 5 minutos você vai treinar, vai prestar atenção na sua tarefa. É ler o artigo, é ler o capítulo de livro com foco total. Conseguiu 5 minutos e tá fácil por 5 minutos? Você vai ampliando esse tempo. Então você vai ver que com o tempo você vai conseguindo aumentar o seu tempo de foco, porque assim como musculação é treinável, o foco é treinável. Recentemente eu postei no meu Insta acho que foi um Reels ou um carrossel sobre isso, sobre como treinar seu foco. Dá uma olhada lá, porque ele vai passar eu falo sobre todas essas técnicas de treino de foco. Peraí, deixa eu achar aqui, que qualquer coisa eu já mando para vocês. E alguém perguntou sobre também a questão de como melhorar a aprendizagem, assim, também nos concursos, que é aquela pergunta que eu estava respondendo. No meu Insta, eu falo justamente, o meu foco é estudantes, concurseiros e professores também. Tenho dicas para professores ensinar baseado em evidências, com base nesses estudos que eu mostrei para vocês. Também tem no meu Insta, tá, gente? Cadê? Só enquanto isso comentar aqui o que o André falou, né? Pessoal do Pomodoro, a pausa não pode ter rede social, é lavar louça ou tomar café, não pode receber a recompensa imediata. Isso, Mas a recompensa imediata é você pausar, é você ir conversar com essas plantinhas, vai fazer um carinho no seu gatinho, no seu cachorro, vai dar um abraço no filho, na namorada, no namorado, enfim, se estiver na mesma casa, faz uma coisa que não é relacionada aos estudos para não ter interferência do conteúdo.
Pode falar, Rodrigo. Eu posso polemizar um pouquinho? Claro. É que recentemente, assim, eu fiz um curso que ensinava a gente como estudar melhor. E esse curso se chamava Autorregulação da Aprendizagem. Não sei se você já ouviu falar, Já. que ele é dado na Unicamp. E eu Não, queria não sei saber da Unicamp. quais são as principais argumentos que você tem, as principais considerações acerca dessa abordagem mais comportamental que esse curso ofereceu no caso. Ai, Rodrigo, eu não sei o que ofereceu no curso para te Então, falar. é uma abordagem mais comportamental, sabe? Ah, Skinner, meio que você identifica como que você mais gosta de estudar, ou se é por mapa, ou se é por escrita, e aí você meio que condiciona isso no seu dia a dia, nesse sentido, né? Eu até gostei do curso, mas eu acho que a sua abordagem ela é muito mais complexa, né? Porque envolve muito mais fatores do que esses fatores da psicologia comportamental. entendo. Então, Rodrigo, Então, vamos pensar no seguinte: o que a gente tem na literatura, que a aprendizagem ela é multifatorial, ela depende de várias causas, né? Eu preciso ter um cérebro, obviamente, que aprende, certo? Qual que é a causa material para minha aprendizagem? Neurônios, neurotransmissores, eles se conectando, eles se organizado de uma determinada forma para que eu aprenda, certo? E também eu preciso ter a pessoa, você, no caso, que vai utilizar as estratégias para você aprender. E você tem que ter uma causa final, um motivo pelo qual você está estudando, que você está aprendendo, por que você está fazendo isso, que é a causa final. No mínimo isso. Então, você percebe que vários fatores vão influenciar a aprendizagem. Você, o tipo de ensino, o seu professor influencia na aprendizagem. Então, como você recebe a informação, já que essa arquitetura cerebral tá recebendo essa informação no momento da aquisição da informação por aula, enfim, né? Como você vai revisar este conteúdo, tudo isso está influenciando a aprendizagem. Se eu tenho apoio social em casa, por exemplo, você é uma pessoa que mora com os pais, vamos supor. E daí, seus pais falam assim: Rodrigo, é muito importante você passar nesse concurso. Cara, assim, a gente está contando com você. Então, a sua mãe vai no final da tarde: olha, preparei um lanchinho para você, come esse lanchinho. Todo esse apoio social conta também para sua aprendizagem, tá? Então tem causa social também, é importante por conta disso. Então não tem como eu falar que só usar a estratégia adequada vai fazer você um bom aprendiz. É mentira. Quem está falando só isso, só você se regular é o mais. Não é só isso. Tem milhares de causas e a gente trabalha com isso. Eu trabalho bastante com isso, que tem várias causas. Dito isso, o que a gente sabe na literatura? Que existem estratégias, por mais que você goste da estratégia, não vai funcionar tão bem. Então, por exemplo, eu comparo mapa mental com prática de lembrar. O que é melhor? Saiu na Science. Prática de lembrar é melhor do que mapa mental. Mas eu posso adaptar o mapa mental porque eu gosto com prática de lembrar? Pode. Aí não deu diferença entre os dois grupos, quem usou essa estratégia ou essa, porque utilizou o mapa mental adaptado tentando lembrar da informação. Ou seja, quando ele fez o mapa mental, ele tinha o livro fechado. Ele tentou lembrar das informações. Ele fez esse exercício que é um dos mais importantes para você consolidar a memória. Então, eu não vou falar para você, enquanto cientista que estuda aprendizagem, que faz o que você gosta. Não, eu vou falar para você. Eu sei que mudar um hábito é difícil. Então, a gente começa pelas beiradas, né? Vamos mudar hábitos de estudo? Você gosta disso? Você gosta de grifar? Tá, então eu vou te ensinar como grifar de maneira mais eficaz. Para grifar de maneira mais eficaz, tem esse passo. Aí, beleza, você usou o grifo. Então, você tem que ter uma caixa de ferramentas de estratégias, não é uma estratégia única. Vamos supor que você é um carpinteiro. Você tem uma caixa de ferramentas. Você vai usar o martelo para tudo? Não. Você é um estudante, você tem que aprender a estudar, você tem que aprender os conteúdos. Você vai usar a mesma estratégia para tudo? Não. Dependendo do quê?
você vai, qual o seu objetivo, você vai usar uma estratégia adequada. Então, por isso que quando eu falo em conhecer como a memória funciona, é o mais importante. Porque se eu sei como a memória funciona, qual estágio da memória eu estou agora? Eu estou no momento de aquisição, então o que eu tenho que utilizar agora? É isso. Se eu estou na fase de revisão, o que eu tenho que utilizar? É isso. Então, eu vou adaptando de acordo com o momento da minha aprendizagem, tá? Fez muito mais sentido, porque quando você falou em meritocracia, você levou muito em conta esse fato social, essa parte social. Em toda a sua fala foi permeada, por isso que eu quero te parabenizar, Obrigada. porque esse curso que eu tive, ele era muito sentido do condicional da psicologia, estilo Skinner, sabe? Então, me incomodou muito que não levava em conta essa parte psicossocial que você trouxe nessa sua abordagem. Então, parabéns, vai me ajudar muito nos estudos aí. Obrigada, espero que ajude. E, assim, no meu Insta tem muita coisa, gente, tem tudo sobre educação baseada em evidências, técnicas de aprendizagem, então sigam lá, gente, tem muita coisa mesmo. Nos destaques, semanalmente eu abro caixinha de perguntas, respondo várias coisas, enfim. Tá? Que mais, gente? Marilda. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Marilda, faço parte aqui da equipe da orientação educacional. Eu gostaria até de comentar, né, essa última discussão que aconteceu, não sei se foi o mesmo curso que o Rodrigo mencionou, né, mas nós aqui da orientação educacional desenvolvemos tanto uma disciplina quanto oficinas que tem esse título, não sei se é o mesmo, que é autorregulação da aprendizagem. E nós usamos a abordagem teórica de Albert Bandura. Roberta, eu sei. Você deve conhecer. Conheço. Então, acho que tudo aí. Desculpa, cheguei no final que eu estava numa outra atividade, né? Mas peguei o finalzinho da sua fala e acho que todas as informações que eu acabei acompanhando, elas complementam muito com o que nós acabamos trabalhando também, tanto nas oficinas quanto na disciplina. E, em termos gerais, assim, para falar um pouco sobre o processo de autorregulação da aprendizagem na perspectiva do Albert Bandura, né, pensar em processos motivacionais, contextuais, cognitivos e comportamentais, e como que tudo isso se agrega, né, como que tudo isso se dialoga para poder atingir os objetivos acadêmicos, né, pensando aí no recorte da aprendizagem na universidade. E certamente uma das aulas que a gente trabalha é estratégias de estudo, e a gente costuma dizer que realmente o aluno ele precisa ter uma caixinha de ferramentas com muitas ferramentas para poder fazer a escolha da ferramenta de acordo com o seu objetivo acadêmico. Então, nós trabalhamos também muito com essas possibilidades de exploração das estratégias que acabam sendo mais próximas ou distantes, de acordo com o objetivo do estudante. Então, eu aproveito até para convidar o pessoal que está aqui são atividades direcionadas para os estudantes de graduação, não sei que tem alunos, tem pessoas que estão acompanhando aqui também, que podem ser funcionários ou professores, mas fica aqui o convite também para vocês participarem das oficinas, a gente pode colocar aqui em seguida nossa programação das oficinas para vocês poderem acompanhar. São oficinas independentes, mas que trazem essa abordagem da teoria social cognitiva de Albert Bandura, levantando em consideração os aspectos ambientais, sociais e motivacionais. Então, era isso. Queria só fazer esse parênteses. Roberta, manda um abraço para a Kátia Luciane de Oliveira, da UEL. Manda sim! Ela é minha amiga, e ela que fez essa ponte para a gente poder entrar em contato com você. Que legal. Eu lembro que alguém me falou, foi a Ju que entrou em contato comigo e falou isso. Isso. Que legal, gente. Obrigada. O Thiago colocou aqui o link das inscrições, né, das próximas, a gente já está quase chegando ao fim, mas eu queria só fazer um comentário, Roberta, que quando você fala da prática de lembrar, né, como
ótimo para aprendizagem, né? Isso a gente discute muito também nas oficinas, a questão de estudar de véspera e estudar ao longo do tempo, né? Que as duas são estratégias importantes, mas elas têm funções diferentes, né? Exatamente. Porque a gente não consegue aprender tudo de véspera. Justamente aí eu relacionei com isso, né? Porque para a gente aprender, a gente precisa entrar em contato com aquele conteúdo de várias formas por um período de tempo, né? Então, estudar de véspera é um desgaste grande, é um volume grande de informações e que não vai ser efetivo, né? Acho que estudar de véspera é muito efetivo para principalmente revisar o conteúdo, né? Mas acho que é uma queixa também, vamos dizer assim, que os estudantes trazem, né, de como é um volume muito grande, né, de coisas para estudar, cada disciplina tem muita coisa, às vezes não é possível, né, estudar com frequência para tudo ao longo do semestre, né, eles falam muito essa questão do tempo, mas quanto mais a gente conseguir se planejar para isso, para a aprendizagem é melhor também, né, por conta de como esse processo de aprender funciona, né, Roberta? Ótimo. E, assim, o que eu costumo falar, Ju, para os alunos, é que a gente não tem muito tempo, tem um grande volume de conteúdo que os alunos precisam aprender. Tem alunos que falam assim, professora, é impossível, eu tenho 9 disciplinas por semestre, 10 disciplinas por semestre, como que eu vou fazer tudo isso de uma vez? Então, o que eu falo é, pensando na codificação da informação, quando você está em sala de aula, aproveita esse tempo. Você não é multitarefa, você não é especial. Porque os alunos falam, eu consigo ficar jogando Candy Crush enquanto eu estou escutando a professora falar. Mentira. Muito daquele conteúdo está perdido. Você não está fazendo conexão. Você não está processando profundamente aquela informação. Você não está pensando quando você pode usar aquela informação. Quando essa informação vai ser útil. Você tem que pensar que é repertório. Tudo que você vai ganhar vai virar repertório. Tudo que você adquirir vai ganhar repertório. E eu não sei para que eu vou usar isso, eu não gosto dessa disciplina. Você não sabe hoje. Eu gosto muito de remeter a uma palestra do Steve Jobs que ele fez para a Universidade de Stanford, quando os alunos se formaram, que está no YouTube. Gente, a palestra é belíssima. Ele fala que a gente só conecta os pontos olhando para o passado. Por exemplo, ele começou a fazer aula de caligrafia. Todo mundo, ai, que inútil. Hoje, as fontes da Apple inspiraram o Windows e todo mundo usa as fontes bonitinhas por causa da ideia que ele teve com base numa disciplina que ele fez de caligrafia lá atrás. Então, muitas coisas vocês podem pensar assim, eu não gosto disso, isso daqui vai ser inútil. Não vai, você não sabe, você só vai saber lá no futuro, então aproveita cada momento. Outro ponto que eu falo para os alunos, olhem o tempo que vocês usam o celular. Gente, quando eu falo isso em sala de aula, os alunos começam a falar que não tem tempo, tal, que eu dou essas aulas, eu dou uma disciplina que chama Psicologia e Aprendizagem, que é voltado para o sujeito aprendente. Então, eu falo, cada aula fala sobre estratégias, é um curso de 30 horas que eu falo só sobre estratégia de aprendizagem, só como o indivíduo aprende, como que ele faz para otimizar o aprendizado. E os alunos, eles ficam assustados quando eles olham quanto o número de horas que eles usam por semana no celular. É muito, muito. Então, se eu sei que o aluno usa muito o celular, se ele não está prestando atenção no momento das aulas, e assim, acabando a aula, tem estratégias que ele pode fazer para otimizar a aprendizagem ainda mais. Então, por exemplo, ele fazer um brain dump, que eu escrevo rapidamente, em 5 minutos, tudo que eu lembro da aula. Isso daí já é um momento de estudo. Estudar não é só você sentar por horas estudando. Você tentar lembrar aquilo que você acabou de aprender na aula já vai fazer com que muita informação fixe na sua cabeça. Então, é estratégia, gente, é usar estratégia e isso vai otimizar seu aprendizado. Voltando para casa, pega no ônibus, ao invés de você ficar, sei lá, rolando o feed do Insta, começa a pensar, a primeira aula foi sobre tal coisa. Então, eu vi isso, aquilo. 5 minutos da primeira aula. Na segunda aula, eu vi tal matéria. Eu vi isso, aquilo. Nossa, como que era mesmo? Deixa eu pesquisar aqui na internet rapidinho. Lembrei isso. Então, esse exercício que você faz é um momento de estudo valiosíssimo, que as pessoas elas subestimam demais, tá?
Que mais, gente? Mais algum ponto? Perdi aqui o chat. O André comentou assim, o seu eu daqui a 5 anos vai agradecer o que o seu eu de hoje fez. Bem E isso, né? E a Carla comentou, temos muitas atividades durante o dia com trabalho e casa, e à noite as atividades e matérias acadêmicas. Há uma mistura dos conhecimentos da vivência e o acadêmico. E você pode fazer essa mistura virar um processamento mais profundo também, né? Você pode fazer aquilo que você vê no trabalho, em casa, fixar melhor, né? Eu vou dar um exemplo do meu filho, né? Que eu sempre falo desse exemplo, que eu acho muito legal. Quando ele tinha uns 3 anos, ele foi para a TO. E era a primeira vez que ele tinha visto aquela molinha que, sabe que a gente brinca assim? Aquelas molinhas assim, ele nunca tinha visto. Ele viu na TO pela primeira vez. E ele gostava muito de carros, era o hiperfoco dele, carros. Ele adorava carros. Daí ele pegou a molinha, esticou a molinha e olhou assim: olha, parece Audi. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Porque parecia, gente, eu tô fazendo uau, umas reações. E assim, aquele conhecimento prévio dele, que não tinha nada a ver com mola, ele associou com mola. Ele associou com a molinha para ele aprender o que era, entende? Então a gente pode fazer isso o tempo inteiro. É que a gente precisa de criatividade também. Pode falar, Carla. Né? Eu não tô Eu sou mãe. escutando. Você não está escutando? Agora não? Tá falhando um pouco, mas agora eu escutei. Não tô ouvindo. Eu também não tô. Eu falo. Fala de novo, Carla, tinha ficado melhor uma hora que você falou mais alto, estava mais alto. Será que é por causa do... Não tá dando para entender. Vou desligar, então. Não deu para entender, Carla, se você quiser escrever. Fala de novo, só mais uma vez, vamos tentar. Se você puder escrever, Carla, a internet. Mas acho que, bom, não sei se a Carla vai conseguir escrever, mas se alguém mais Acho quiser... que ela já fazer escreveu alguma aqui, pergunta. viu? Até vou ler, aproveitar. Não, ela aqui. já tinha escrito esse, Thiago. Já tinha escrito? Uhum. Ah, já, esse daqui é de atrás. Agora melhorou? Verdade. Consigo? Sim, eu tô Melhorou, ouvindo agora. Eu tô muito. Acho que ela caiu. Uhum. Vamos ver se ela volta, mas acho que a gente já vai caminhando para a finalização, né? Que já deu o teto aí de horário. Não sei se alguém mais quer comentar algo, perguntar. Roberta, também, se você quiser falar mais alguma coisa que... É só isso mesmo, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu espero muito que tenha sido útil, que alguma dica vocês peguem, comecem a implementar hoje nos estudos e melhor, vocês comecem a perceber a diferença nos estudos de vocês, tá bom? Eu tenho uma aula daqui a pouco, então eu vou ter que encerrar. Não, vamos encerrando, sim. Muito obrigada, Roberta, de novo. Queria agradecer muito pelo seu tempo, sua disponibilidade, foi ótimo. A gente vai deixar a gravação disponível no YouTube, depois eu te mando por e-mail também no canal nosso, tá bom? Muito obrigada, Roberta. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Até mais. Tchau, até mais.